Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Que hoje recebe aqui nos nossos estúdios na FM O Tempo o deputado estadual no primeiro mandato, Luizinho, do Partido dos Trabalhadores. Olá, deputado, obrigado por estar conosco aqui na FM O Tempo. Muito obrigado, eu que agradeço, viu, Guilherme, também. Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tempo. Muito obrigado, viu, Thalita? Muito obrigado pelo convite. Prazer ter o senhor aqui, viu, deputado? Deputado, comecemos falando, como já tratamos aqui em outras oportunidades, sobre uma dificuldade que tem sido apresentada ao governo já há algum tempo, depois de um anúncio do próprio governo sobre como tratar das mudanças que já foram propostas e com idas e vindas já fizeram com que muitas pessoas que fizeram investimentos específicos para as mudanças nos credenciamentos e para as avaliações fossem levadas a constituir empresas, a iniciar os seus negócios. De onde surgiu inicialmente a ideia de fazer essa apresentação de projeto, a apresentação da ideia, para que as coisas caminhassem e o governo agora estivesse no cenário atual? Olha, Guilherme, primeiro a gente precisa explicar um pouco o que são esses serviços. Isso já acontece em 20 estados. Minas é um dos últimos a terceirizar o serviço de vistoria. Quando você vai transferir um carro, compra um carro, vai transferir, você paga para fazer uma vistoria. Hoje, por cerca de R$240, você já paga essa taxa. Só que quem faz essa vistoria são as delegacias, o Detran, isso precariamente. Nos outros estados passou-se para a iniciativa privada fazer. Então as pessoas se organizam, faz lá um galpão e faz a vistoria, que é bom para não ter fraude, para não você impede, por exemplo, roubos, transferência de carros roubados, por exemplo, que se você não tiver bem feito. Então ajuda muito na segurança de quem possui veículos. O que o governo fez em 2022, ele editou um decreto com regras muito claras e regras boas para que as empresas pudessem investir. Olha, nós vamos terceirizar o serviço, as empresas podem investir, podem se organizar. As empresas alugaram galpões para ter o local e investiram cerca de 150 mil em média cada empresa. São 1.350 empresas que se instalaram, confiando. Tem gente que vendeu o que tinha, pegou o pouco, uma poupança, tem gente que pegou empréstimo para investir, porque tinha um decreto. Eu vou investir. E é um negócio, é seguro o negócio. Bom, daí começa, não começa, no final do governo, inclusive nas campanhas eleitorais do governador Zema, ele garantiu que iniciaria em janeiro. Todo mundo esperando. Aí chega agora em junho, o governo pega e lança edita uma resolução que muda as regras. Eu vou dar um exemplo para você. Nas pequenas cidades, você pode ter um galpão. Então, não precisaria ter estacionamento. Só os boxes. Por exemplo, a pessoa tem 6 boxes. Não precisa ter estacionamento. Agora mudou a regra para ter estacionamento. Então a pessoa já alugou, já adaptou, já fez laudo de corpo de bombeiro. Como que ele vai fazer o estacionamento dentro do box se não era exigido? Então as pessoas vão ter que alugar outro box, elas vão quebrar. É desesperador a situação. E também havia um limite de 16 boxes para todas as empresas. Ou seja, as empresas só podem, que é bom, que por isso que tem 1.000 e tantas, porque dividiu entre todos. Então o limite era 16 boxes. Então as pessoas só poderiam ter uma empresa cada, um CNPJ, um CPF, uma empresa só, no máximo 16 boxes. O que fez com que pulverizasse esse recurso. Hoje são, Guilherme, 52 milhões por mês desse negócio todo no estado, todas as transferências que se fazem por mês. Agora o governo tira o limite dos boxes, entendeu? Vai acontecer o seguinte, uma pessoa vai poder ter 1.000 boxes. É lógico que vai criar monopólio. Vai beneficiar os grandes empresários? Só vai beneficiar os grandes empresários. E muda a regra do jogo no final do jogo. Você está falando de esporte aqui, muda no final. Quer dizer, nos 45 minutos do segundo tempo, resolve mudar as regras e ir para prorrogação.
Não, as regras, as pessoas investiram confiando no decreto do governador. Houve um contrato tácito, houve um contrato entre o Estado e a população. Você não pode rasgar no Estado de Direito os contratos que o governo faz. É desrespeitoso para o cidadão. Você também cria uma insegurança jurídica futura. Quem que vai confiar num governo que faz um contrato e depois muda as regras? E as pessoas investiram muito, investiram a sua vida às vezes. Teve gente que suicidou, isso não é exagero não. Quem participou da audiência pública ontem, tinha lá umas 400 empresários, as pessoas chorando, Thalita, chorando mesmo, gente depressiva, porque você pegou a tua vida e investiu no negócio. Aí você está pagando aluguel. Você não sabe o que você faz. E agora vem e muda as regras. Esse investimento é a partir de uma portaria publicada pelo governo em 2022. Junho de 2022. Como o senhor trouxe. E até hoje está travada. Além dessa mudança dessa regra, deputado, o senhor acredita que essa situação que está travada ainda durante esse tempo, mesmo após tantas discussões, e que parece que teve um empurrão agora exatamente após o pedido de audiência pública, que veio pelo senhor, inclusive, mas por que está travado esse projeto? O governo dá alguma resposta? Olha, Thalita, vamos ser francos aqui, sinceros, ninguém é bobo na vida política. O que aconteceu é que lá em junho começou-se a abrir esse mercado. Quando os grandes empresários viram que é um negócio de 52 milhões de reais, o que a gente fala lá no Sul? Cresceram os olhos para cima do negócio. Então falou assim, olha, aí tinha um limite de 16 box e com randômetro, ou seja, você vai, cada vistoria você vai passando para os empresários, primeiro para um, para o outro, vai dividindo aleatoriamente, certo? Então quando você vai transferir o carro, já te indica qual vistoria, onde vai ser feita a vistoria. Então é muito democrático, é um bom emprego, porque são empregos de 3, 4, 5 pessoas, viram um emprego familiar. O grande empresário, as grandes empresas cresceram os olhos nesse mercado. Aí inventaram um monte de desculpas. Por exemplo, criar uma consulta pública no negócio que já está há 1 ano sendo discutido. No primeiro decreto não teve consulta pública e nessa consulta pública é tão somente para incluir essas 3 mudanças, ou seja, liberar o teto de boxes, autorizar o governador com o projeto de lei a alterar o valor da tarifa por decreto e exigir estacionamento nos pequenos, nos boxes. O que viabiliza os pequenos fica na mão dos grandes. Então, é claramente um projeto que vai nos levar à quebradeira desses 1.350 empresários e deixar isso na mão de monopólios. Pode ser que uma empresa tenha 1.000 boxes, compreendeu? O que é ruim para o emprego. Que é ruim para Minas, são 7.000 empregos, Guilherme, 7.000, que tem muita gente que já contratou, 10, 12, 15 pessoas, contratou. Eu vi a pessoa está esperando há 1 ano sem trabalhar, e aí ela falou assim, eu tive que dar férias ainda, porque ela não tem o que fazer, quer dizer, você demite, você não sabe se você demite, você tem que pagar, entendeu? Então é uma insegurança jurídica que o governador colocou essas pessoas, inadmissível para um estado de direito, compreendeu? Minas não pode fazer isso com os mineiros. Qual é o ponto em que há a necessidade na avaliação do senhor e das pessoas que estavam na audiência ontem, deputado, para que o governo chegue? É retornar ao que estava previsto no primeiro decreto, ou alguma das mudanças feitas pelo governo, ela é aceitável nessa conversa aí, evidentemente numa negociação que precisará ser feita, acho que de alguma maneira com o governo? Não tem lógica as mudanças, porque são 3 mudanças que eles fizeram. Liberaram a quantidade de box, exigiram numa cidade pequena, por exemplo, de 10.000 habitantes, você tem um galpão com estacionamento. Só quem não conhece Minas Gerais, dos 853 municípios, 750 são pequenos. Numa cidade pequena, o estacionamento é na rua. Então tem lá 4 vagas de box, você fica na rua, não é igual aqui em Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte tudo bem, aqui tem que ter mesmo. Mas nas cidades pequenas vai se inviabilizar o negócio. Então, e a outra diminuir o valor, porque eles querem também diminuir o valor da taxa. Não aumenta nada para o contribuinte, não. Quer diminuir a taxa do empresário e ficar para o governo, porque de todo jeito você paga 240. Eles querem dividir, ao invés de ser 130 para a empresa, eles querem ficar 130 para o governo e passar 90 para a empresa. Hoje é 90 para o governo, 130 para a empresa e 20 para a TI.
Então, que também a TI tem uma parte que dessa taxa. Então, o que eles querem é baratear também para o empresário, o governo fica com um pouco de dinheiro para o caixa dele e inviabiliza os pequenos, que aí numa cidade pequena não vai poder ter. Aí só os grandes que terão escala é que terão direito a esse negócio. É só isso. Então não tem como negociar esses 3 pontos, porque o decreto tem que voltar ao decreto anterior. E o Zema, o governador Zema, disse em entrevistas aqui no Tempo, se você ler aqui o Tempo, ele falou que queria facilitar a vida, que queria desburocratizar, mas ele baixou uma resolução que piorou. Ele criou mais obstáculos. Quando ele exige estacionamento nos boxes, ele criou mais critérios. Ele dificultou a vida do pequeno. Ele falou que queria facilitar, queria abrir. Piorou. Ele piorou. A resolução vem piorar. Então, e a conversa, eu já fui prefeito, sei muito bem esse negócio de orçamento. Eles mandaram um projeto de lei para a Assembleia só para falar de orçamento. Conversa fiada. Conversa fiada. O que eles queriam mesmo é enfiar no projeto de lei, aí pegam o bode na sala, que é o orçamento. O que se chama popularmente do jabuti. Bota o jabuti, fala assim, não, eu preciso de orçamento. Aí manda para a Assembleia, acho que a gente é bobo, mas o que está lá no último parágrafo é que ele libera para fixar o preço da tarifa, do preço público, por decreto. É isso que ele queria. Aí ele inventa o negócio do orçamento. E também, vou colocar em consulta pública, que você só responde por e-mail. Mas o que está lá no calhamaço da portaria, que ele pôs em consulta pública, são essas 3 mudanças. Que claro que a Natália, o sindicato das empresas, identificaram o interesse deles. Infelizmente, é isso que está em jogo. As empresas e o monopólio. Na opinião do senhor deputado, o governo errou em publicar essa portaria para a terceirização veicular em 2022, sendo que sequer sabia, ao que indica, né, e de acordo com as respostas dadas pelos representantes do governo aqui à FM Tempo, sem saber de fato como poderia funcionar ou como o Estado poderia atuar nessa situação? Não errou não, estava certíssimo. Certíssimo do jeito de 2022, era só pôr para funcionar. Viu, Thalita? As empresas de TI, infelizmente o Lucas que esteve lá na audiência, assim, coitado, ele estava lá a serviço do governo para não falar nada. Aí diz que a questão de TI, a TI já existe memória de experiência de TI, pois tem nos outros estados. As empresas de TI que vão vir para cá, tem 6, em São Paulo são 9 empresas, elas já têm expertise, porque os outros estados já fazem isso. Então não tem segredo, é só fazer. O governo fez corretamente em 2022. O que ele, no meio do caminho, viu foi a pressão do mercado, do grande mercado, que quer mudar as regras para o grande mercado, para o grande empresário entrar. Exatamente isso. E quer mudar as regras. Então, o governo não tem dificuldade, Thalita. Tem 21 estados do Brasil que já fazem isso. É só pegar a experiência de São Paulo e trazer para cá. Entendeu? Não tem segredo. Não tem segredo. As empresas estão instalaram, se mobilizaram, investiram. São 7 mil empregos. Então, felizmente é isso. Deputado, deixa eu mudar um pouco a chave aqui da nossa conversa para entender um pouco da sua perspectiva ao longo dos anos como ex-prefeito de Alfenas e como alguém que ocupou o Poder Executivo, de o quanto o governo Zema até agora tem sido bom, tem sido ruim ou em que medida está na avaliação do senhor no atendimento das demandas dos municípios. Um assunto que a gente traz aqui recorrentemente e que o governo traciona e tenta resolver é a melhoria das condições das estradas. O sul de Minas não sofre tanto, creio, também, quanto cidades, por exemplo, do Noroeste, de algumas outras regiões. Mas também sofre bastante porque tem uma condição de exportação, de saída de produtos também bastante importante. Na sua avaliação até agora, aquilo que o governo Zema tem prometido e apresentado como solução em programas como Provias e outros, tem sido satisfatório para atender os municípios, por exemplo, do sul de Minas Gerais? Olha, infelizmente o governador Zema, a gente não percebe o governo em Minas Gerais. Deixa a gente perguntar para o ouvinte aqui, qual o grande projeto estruturante que tem em Minas? Tem nenhum. Nada. O que tem na saúde? Nada. O que tem na infraestrutura? Nada. As estradas estão esburacadas, no sul de Minas também. E agora, Guilherme, ainda estão privatizando
todas as estradas de Minas. São 6 lotes, privatizaram as 430 quilômetros de estradas lá na nossa região, pedágios a R$13. E quem está ganhando é um consórcio único, que geralmente, Guilherme, são fundos de investimento, dinheiro que não tem mais rosto, dinheiro que a gente não sabe de onde vem. Fundos de investimento. Os outros fundos compõem um fundo, compram essas concessões e depois vão embora. E não está previsto nenhuma obra, só tapa buraco. Compreendeu? Então, o Zema é um governo anacrônico, fora do seu tempo. As privatizações já estão sendo revistas na Europa e nos Estados Unidos. Não é questão de direita ou de esquerda. As privatizações estão sendo revistas no saneamento, na infraestrutura, porque agora quem manda no mundo são os fundos de investimentos, dinheiro internacional. Então ele está privatizando as nossas rodovias, vão pegar o dinheiro, vão colocar as praças de pedágio de imediato, cobrar e depois fazem igual as americanas, quebramos. Então o governador Zema deveria trabalhar, pegar a Copasa, fazer a Copasa uma empresa pública eficiente, porque como nós vamos deixar a água nossa, por exemplo, nas mãos da iniciativa privada, é um risco. Se você tomar aqui, tiver uma bactéria na água que mata nós todos, entendeu? Então isso é vida. Podemos entregar para a iniciativa privada capital que você não sabe nem de onde vem. CEMIG também faça eficiente. Entendeu? Isso eu estou dizendo que é coisa que a Europa já está revendo as privatizações e aqui nós estamos atrasados, está querendo fazer uma coisa que não deu. Algumas coisas deram certo, mas nessas áreas não deram. Então o governo não tem um projeto estruturante para o Estado. Se não tem rumo, já não sabe o que quer, sabe? Essa questão que nós conversamos da empresas de vistoria, você vê que, né, se submete o Estado de Minas Gerais aos interesses do grande capital, né? Eu até falei com o Lucas, não permita que a gente passe por esse constrangimento, porque os futuros investidores não confiarão mais no nosso Estado. Então é um governo sem projeto. Deputado, vamos falar também da questão do PT, PT do futuro, né? Eleições de 2024, eleições de 2026, o senhor foi prefeito em Alfenas, agora como deputado estadual. Como que o partido está se organizando? A gente tem feito essa pergunta para todos os representantes das legentes que estão aqui com a gente, geralmente no Café com Política, mas o que o senhor tem visto de organização do Partido dos Trabalhadores para as eleições do ano que vem? Olha, junto com o Cristiano, nosso presidente do PT aqui em Minas, com o Reginaldo Lopes, que é um deputado que nós caminhamos mais próximos, o PT agora, Natália, nós tivemos a criação de 200 comissões provisórias no partido, 200. Nós vamos passar para uma eleição extemporânea em outubro, que chama de PEDEX, eleição extemporânea, e foram criadas 200 comissões provisórias. Então o nosso partido vai chegar agora a 700 cidades com um partido organizado com mínimo comissão provisória, que muitas delas virarão diretórios. Então o PT está passando por essa organização nas cidades, né? Continuar organizando o partido nas cidades e para preparar para as eleições municipais, elegendo vereadores e prefeitos. Agora, nosso partido, Thalita, tem que eu tenho conversado muito internamente no partido que nós temos que partir mais para uma disputa de pensamento, sabe? Eu acho que nós também temos responsabilidade com esse extremismo que surgiu no Brasil, porque a gente fez muitas obras, sabe, Guilherme? Fez muita coisa. O Lula fez muita coisa, fez escola, o Lula fez o SAMU, o Lula fez ProUni, o Lula fez estradas, o Lula fez muita coisa. Nosso partido fez muito pelo Brasil, mas não disputou o pensamento. Então fez uma escola, mas não discutiu que cidadão nós queremos para o futuro. Eu quero um cidadão que vença na vida, cresça na vida, que compre um carro, que compre uma casa. Então aí você cria um sistema mais individualizado, né? Nós tínhamos que pensar um país mais coletivo. Então nós tínhamos que repensar a educação. Não no sentido de só para trabalhar, por exemplo, no ensino médio, mas para formar cidadãos. Eu tenho uma tese até que a gente deveria preocupar no ensino médio, assim, ter 2 anos de humanas, encerrar exatas no 9º ano, porque no ensino médio você fica repetindo coisas que você não usa depois na vida, e fazer um ano técnico, pagar um salário no 3º ano para a pessoa entrar no mercado de trabalho. Mas discutir humanas, discutir filosofia, discutir história, discutir geografia, para a pessoa se formar cidadão e não formar apenas um soldado para o mercado de trabalho. Isso leva as pessoas a serem individuais, né? Cada um por si.
Então isso é perigoso. Então nós precisamos disputar o pensamento. O PT ganhou as eleições lá atrás com o Lula em 2001 com a bandeira da moralidade, né? O PT utilizou-se disso. Nós temos que refletir sobre isso, né? O Lula Mendonça me lembra algumas peças de propaganda que era combate à corrupção. Isso foi uma bandeira muito forte que nós utilizamos, mas é uma bandeira perigosa porque você se utiliza dela como se todo mundo fosse desonesto. E aí nós estamos colhendo os frutos disso, né? Porque não discute o pensamento, você apenas contra a corrupção, contra a corrupção. Aí, ou seja, o fascismo e o nazismo, por exemplo, se utilizam exatamente dessas bandeiras, combate à corrupção, o individualismo, né? E a conquista, né? Então fica assim, não é a mesma coisa, mas você também usa isso, eu quero conquistar o mundo, isso é próprio do fascismo, né? Próprio do nazismo. O governo Lula está alinhado com esse governo Lula de terceiro mandato, está alinhado nas suas discussões, na sua percepção com esse conceito que o senhor está trazendo? Precisa discutir o pensamento. Nós estamos refletindo sobre isso, organizar, voltar a fazer debates políticos. Quando eu comecei no PT, Guilherme, a gente ia nos bairros, você tinha lá a Associação de Moradores, esse movimento de fé e política, você tinha o Grêmio Estudantil, a gente discutia política. Hoje nós saímos da debate político, fomos para a instituição, né, governar uma máquina que nós não construímos, essa máquina burguesa que está aí do Estado, esse Estado não fomos nós que fizemos, que tem 500 anos. E a gente deixou, por exemplo, apenas as pequenas igrejas evangélicas, novas igrejas evangélicas, muitas, elas dobraram no governo Lula. Então, ainda você não tinha um debate político, ficaram só o debate religioso. Isso sustentou esse extremismo que surgiu aí, de intolerância, de costumes, de frases prontas, né? Eu vejo aqui alguns deputados, eles falam 4, 5 frases repetidamente sempre. O Lula vai acabar com a igreja, vai acabar com a família, vai transformar o Brasil na Venezuela, vai mudar a bandeira do Brasil. São 4, 5 frases prontas e batem nisso constantemente, porque não há um debate político. E a internet também trouxe essa superficialidade, porque a internet só circula aquilo que é leve e aquilo que é negativo, porque o ser humano, ele se movimenta mas porque é ruim, mas por uma questão boa, porque o que é ruim te protege. Então, quando eu divulgo uma notícia ruim, não é que eu seja ruim, é que eu sou bom, eu estou te protegendo. A notícia, nasceu uma criança, não vai correr risco, ninguém vai correr risco. Matou alguém, deu um tiro, todo mundo espalha a notícia, mas é parte de um princípio de proteção do próximo. Então, o que circula na internet são notícias ruins. Sim. Então, aí juntou a internet, juntou o abandono do debate nas bases e juntou um governo também que só fez obras, entendeu? Aquela correria, porque o governo passa muito rápido e vamos fazer obras, vamos fazer o que chamam de entrega, eu não gosto desse termo, vamos fazer entrega de carro, entrega disso, entrega daquilo, e esqueceram de discutir o pensamento. Aí ficou esse extremismo aí, jovens que passaram nas escolas públicas falando de intolerância, falando, defendendo o racismo, tem gente que defende, né? Eu vi algum deputado aí falando dos judeus, que tem judeu que acha que não teve holocausto, que ele defende. Então esse negócio aí, nós também temos que pensar sobre isso. Por que surgiu esse extremismo aí? Não é só mérito deles, não, nós também temos culpa, então temos que refletir sobre isso. Eu acho que esse é o futuro, é um futuro mais conceitual, de pensamento. O nosso mandato, por exemplo, vai ser um mandato de debate político, não é de ficar entregando, tem também as emendas, mas não é ficar de entregando carro, entregando obras, isso também será feito, mas nós estamos discutindo para discutir o pensamento, nós temos que pensar o cidadão que nós queremos no futuro e não o trabalhador apenas. Nós estamos conversando com o deputado estadual Luizinho, do PT. No Café com Política, hora do bate-pronto. Deputado, é papum. Pergunta e resposta na mesma proporção. A gestão do governo Zema para quem foi prefeito, boa ou ruim? Péssima. A gestão atual do segundo mandato de Zema? Continua do mesmo jeito, péssima. Nada de novo. Mirar os evangélicos deve ser uma meta de prefeitos do PT ou em busca de candidaturas em 2024? Não, nós temos que mirar o debate político, voltar para os bairros e debater política. O governo Zema e a terceirização veicular no estado? Uma tragédia, um desrespeito.
em que região do estado é mais importante, nas próximas eleições, ter um crescimento do PT? O sul de Minas, onde a gente tem menos eficiência. Nós conversamos com o deputado estadual Luizinho do PT, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Obrigada, viu, deputado? Volte sempre. Eu que agradeço. Toda vez que chamar, estarei aqui. Muito obrigado. Um bom dia a todas e todos. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.